Sejam todos muito bem-vindos ao canal Passagens Bíblicas Narradas, Devocional. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida. Hoje vamos falar sobre um dos momentos mais profundos da jornada de Jesus aqui na Terra, a tentação no deserto. Você já se sentiu em uma batalha espiritual? Já viu como as tentativas surgem justamente nos momentos em que você mais busca a Deus? Quando decidimos orar mais, jejuar, nos aproximar do Senhor, parece que as lutas aumentam. À medida que as distrações surgem, as dificuldades se intensificam e muitas vezes nos sentimos fracos. Mas será que isso acontecerá por acaso? Ou haverá uma estratégia espiritual por trás dessas provas? Jesus também passou por esse processo. Antes de iniciar seu ministério, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e ficou 40 dias e 40 noites sem comer, em profunda consagração. E justamente nesse momento de aparente fragilidade, Satanás veio tentá-lo. Isso nos ensina algo muito importante. O inimigo sempre tentará nos atacar quando estivermos à beira de algo grandioso. Mas há uma diferença entre Jesus e muitos de nós. Ele resistiu, ele venceu cada tentativa e nos mostrou exatamente como devemos reagir diante dos ataques espirituais. A forma como Jesus respondeu a Satanás não foi apenas um evento isolado, foi um ensinamento eterno sobre como devemos lidar com os momentos em que o inimigo tenta nos fazer cair. Hoje vamos analisar essa história de forma profunda e espiritual. Vamos aprender como aplicar os ensinamentos de Jesus na nossa caminhada com Deus, entender por que somos tentados, como podemos resistir e de que maneira podemos nos fortalecer espiritualmente. Se você já passou ou está passando por tentativas e deseja saber como vencer e se fortalecer, fique até o final. Porque hoje o Espírito Santo quer ministrar algo poderoso sobre sua vida. Pegue sua Bíblia, abra seu coração e vamos juntos mergulhar na palavra do Senhor. A tentação de Jesus está registrada em Mateus 4:1-11. O texto diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E nesse momento de aparente fraqueza, o diabo apareceu para tentá-lo. O que podemos perceber logo de início é que o inimigo sempre ataca em nossos momentos de maior vulnerabilidade. Ele espera que estejamos cansados, desanimados ou espiritualmente fracos para lançar suas investidas. A primeira tentativa foi transformar pedras em pão. O diabo sabia que Jesus estava com fome e tentou usar essa necessidade física para fazê-lo duvidar da provisão de Deus. Mas Jesus respondeu com a palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. A segunda tentativa foi ainda mais sutil. O diabo levou Jesus ao alto do templo e disse para ele se jogar, pois os anjos o segurariam. Aqui, Satanás usou a própria palavra de Deus para tentar enganar Jesus. O inimigo conhece as Escrituras e pode distorcê-las para tentar nos enganar. Mas Jesus, mais uma vez, resistiu. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. A terceira tentativa foi a oferta de poder e glória. O diabo mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e prometeu que lhe daria tudo, se ele apenas se prostrasse e o adorasse. Aqui, o inimigo revelou sua verdadeira intenção. Ele queria que Jesus quebrasse sua aliança com Deus e aceitasse um atalho para a glória. Mas Jesus respondeu com autoridade: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Mateus 4:10. E então, o diabo foi embora, derrotado pelo poder da palavra de Deus. Jesus não foi o único a enfrentar tentações. Ao longo da Bíblia, vemos diversos servos de Deus que passaram por provas intensas, mas se mantiveram firmes. Esses exemplos nos ajudam a entender que as tentativas fazem parte da jornada cristã, mas com a força de Deus podemos resistir. Vamos olhar para algumas dessas histórias. José no Egito.
o jovem que resistiu à sedução. A história de José é um dos maiores exemplos de resistência à tentação. Ele era um jovem fiel a Deus, mas foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e levado ao Egito. Mesmo em uma terra estrangeira, ele se manteve firme nos princípios divinos. O grande teste veio quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Gênesis 39, 7 e 10. José estava longe de sua família, em uma posição de confiança, e ninguém veria se ele caísse. Mas ele tinha uma verdade maior: não pecaria contra Deus. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis 39, 9. José nos ensina que a tentativa pode vir quando menos esperamos, e muitas vezes em momentos de vulnerabilidade. Mas assim como ele fugiu da situação, nós também devemos fugir do pecado. Daniel na Babilônia, a tentação da conformidade. Daniel foi levado cativo para a Babilônia e fez uma tentativa diferente: a pressão de se conformar aos trajes pagos. O rei Nabucodonosor tentou que ele comesse a comida real, que provavelmente incluía carnes sacrificadas aos ídolos. Daniel 1:8. Daniel, porém, decidiu firmemente não se contaminar. Ele propôs um teste e mostrou que a fidelidade a Deus trazia resultados melhores do que a conformidade com o mundo. Isso nos ensina que, às vezes, a tentativa não é um pecado explícito, mas uma pressão para nos salvarmos dos valores de Deus. Devemos ter a mesma firmeza de Daniel e não nos conformarmos com o que desagradou ao Senhor. Paulo, o apóstolo que enfrentou dores e tribulações. O apóstolo Paulo enfrentou muitas dificuldades e perseguições. Ele poderia ter cedido à tentativa de desistir, de questionar a Deus ou de buscar um caminho mais fácil. Mas em vez disso ele declarou: posso todas as coisas que me fortalecem. Filipenses 4:13. Paulo nos ensina que a tentativa pode vir na forma do desânimo e da dúvida, mas quando confiamos em Deus, somos fortalecidos para continuar. Agora que entendemos como a tentativa acontece e vimos exemplos de resistência na Bíblia, vamos aprender como aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Oração, a nossa primeira defesa. Jesus nos ensinou que convidamos orar para não cairmos em tentação. Mateus 26:41. Quando oramos, nos conectamos com Deus e recebemos força para vencer as batalhas espirituais. O que podemos fazer? Ter momentos diários de oração para fortalecer nosso espírito. Clamar a Deus sempre que surja uma tentativa. Pedir ao Espírito Santo discernimento para identificar armadilhas espirituais. A palavra de Deus, a espada espiritual. Quando Satanás encontrou Jesus no deserto, ele respondeu com a palavra. Mateus 4:4. Isso mostra que conhecer a Bíblia nos dá poder para resistir às investidas do inimigo. O que podemos fazer? Memorizar versículos sobre santidade e resistência ao pecado. Meditar na Bíblia diariamente para fortalecer nosso coração. Declarar as promessas de Deus em momentos de tentação. Fugir do pecado. O exemplo de José não ficou discutindo com a esposa de Potifar. Ele fugiu. Às vezes, a melhor maneira de resistir à tentativa é sair do ambiente onde ela acontece. O que podemos fazer? Evite situações e ambientes que nos exponham ao pecado. Buscar companhia de pessoas que fortaleçam nossa fé. Esteja atento para não nos colocarmos em risco desnecessário. O poder do Espírito Santo. Não conseguimos vencer as tentativas sozinhas. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Ele nos dá discernimento, força e nos lembra da palavra de Deus nos momentos de luta. O que podemos fazer? Pedir diariamente que o Espírito Santo nos guie. Ser sensível à sua voz, para saber quando algo não agrada a Deus. Confie que não estamos lutando sozinhos. Se seguirmos esses princípios, seremos fortalecidos e venceremos as tentações, assim como Jesus venceu no deserto. Agora, antes de orarmos, quero que você pare por um instante e reflita sobre sua vida.
Quais são as tentativas que têm sido mais difíceis para você? Talvez você esteja enfrentando lutas internas que ninguém conhece. Pode ser um pensamento recorrente, um desejo que você saiba que não agrada a Deus, ou até mesmo situações externas que você puxa para longe do Senhor. Agora, olhe para a jornada de Jesus. Ele decidiu tentativas, mas parece firme. Ele venceu. E hoje Ele quer te fortalecer para que você também possa vencer. O inimigo sempre tentará desviar nosso foco, enfraquecer nossa fé e nos afastar da presença de Deus. Mas você não está sozinho. Jesus está com você e Ele te dá forças para resistir. Feche os seus olhos por um momento. Respire fundo. Imagine que neste momento Deus está te cercando com a sua presença. Agora, vamos juntos render ao Senhor em oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante da Tua presença neste momento, com corações humildes e contritos. Sabemos, ó Deus, que a vida cristã é uma jornada de desafios e que cada dia enfrentamos batalhas espirituais. Mas também sabemos que o Senhor nos deu todas as armas espirituais necessárias para vencermos. Pai, hoje nós nos inspiramos no exemplo de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que mesmo sendo tentado no deserto, não cedeu, não se dobrou e ocasionalmente fiel à Tua palavra. Que esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus venha sobre nós agora, nos fortalecendo para resistir às ciladas do inimigo. Senhor, nós reconhecemos que somos fracos, que muitas vezes sentimos o peso das tentativas e que sem a Tua ajuda não conseguimos resistir. Mas hoje declaramos que não estamos sozinhos. O Teu Espírito Santo nos guia, nos fortalece e nos dá discernimento. Pai, renova a nossa mente, que todo pensamento contrário à Tua vontade seja reentendido agora, no nome de Jesus. Que toda mentira do diabo seja desfeita e que possamos enxergar a verdade que há na Tua palavra. Senhor, fortalece aqueles que estão se sentindo fracos, aqueles que estão lutando contra tentativas diárias, aqueles que se sentem oprimidos e sem forças para continuar. Traz um renovo espiritual sobre a vida deles agora. Eu oro por cada pessoa que está ouvindo esta oração, que está em um momento de decisão, que está enfrentando tentações, que está sendo provada. Pai, guarda os corações. Não permita que nenhum dos Teus filhos caia nas armadilhas do inimigo. Dá-nos força para resistir, Senhor, e que em cada batalha podemos nos lembrar do exemplo de Jesus, que venceu pelo poder da Tua palavra. Que a Tua palavra seja viva em nossos corações e que possamos usá-la como espada contra todo o mal. Nós Te louvamos, Senhor, porque sabemos que em Ti já somos mais que vencedores. Oramos com fé em nome de Jesus. Amém. Se este devocional falou ao seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal Passagens Bíblicas Narradas. Devocional. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e ative as notificações para não perder nenhum devocional. Deus tem algo poderoso para a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.